Mas Falando em bastidores, olha como o clima tá ameno é uma delicinha. lá pelos lados do Parque São Jorge. Hoje, né, teve uma cobrança, um protesto, não sei como a gente pode definir, né? Um carinho. Um gesto de afeto da Gaviões da Fiel, da torcida organizada do Corinthians, né, como um todo ali, para cima do elenco. E vários vídeos foram repercutidos, né, nas redes sociais ao longo do dia. Eu tirei um aqui, que é do querido Caio César, pequenino ponta, que veio da Arábia para o Corinthians, que talvez tenha sido o que mais, assim, ficou um clima agressivo, acirrado. Eu vou deixar para vocês verem também, cada um ter sua opinião, para a gente comentar em cima dele. E daí que você não tá jogando? Já vai se ligando, certo, que a parada é assim mesmo aqui, aqui certo? Funciona assim. Aqui é o bagulho é assim, certo, irmão? Não vai embaçar na de vocês, mano. Vai jogar quando, irmão? Vai jogar quando? Tá suave? Vai jogar quando? Tá suave por quê, Vai malandro? jogar quando? Você acha que tá suave, maluco? Tá Só suave? mano. Suave o quê, Tá, rapaz? joga, velho. Certo, rapaz? Tá, mas vai jogar quando? Foda-se. Foda-se. Quando? Vai jogar quando? Foda-se, maluco. Não tá jogando, foda-se. Abre a recuperação. Vai ter que ouvir, irmão. Cara, vamos lá. Primeiro, antes da gente terminar o vídeo aqui, é o que eu falei já. A representação disso aqui é muito escrota, cara. São um jogador pé de rato, com a pose, com a marra, num carro super importado, com a bolsa da Louis Vuitton, porra, cabelo na régua, roupa da Balenciaga, não sei o quê. Aí vem os caras com linguajar da roça cobrar os outros, filmando também para criar publicidade pessoal, como sendo torcedor que tá ali cobrando. Porra, irmão, cara, vamos lá, vamos continuar. Vai ter que ouvir, vai ficar uma camisa do Corinthians, certo, irmão? Vai pensando que aqui é espaço. Vai jogar quando, irmão? Vai achando que o bagulho aqui é espaço. Alô, malandro? Certo? Nós vai pegar na de vocês, vou pesar na de vocês daqui pra frente. Falou, malandro? Se perder domingo, você vai ver qual que vai ser. Você tá de risadinha, maluco? Tá achando que aqui é brincadeira? Você tá de risadinha? É o que eu tô falando, hein, mano? Nós faz você voltar lá pra puta que eu pariu no maior barato. Falou, maluco? Certo? Certo? Vai se ligando aqui que aqui o bagulho é assim maluco. mesmo. Vai. Certo? Rapaz. Eu vou cometer uma irresponsabilidade aqui. Esse vídeo ele é muito satisfatório pra mim, cara, em várias camadas, assim. Essa skin que tu falou aí do óculos, do bigodinho, do deboche, porque ele dá uma risadinha ainda. Meu irmão, tem muito jogador de futebol que precisaria passar por isso aí umas 5 vezes por dia, assim. No Botafogo, acho que seria 24 horas durante uma semana, assim. Então, eu sei que é lamentável. Eu sei que é engraçado, Rafa, porque assim, quem é alheio ao futebol vai olhar isso e fica horrorizado, né? Fala assim, irmão, eu não imagina um médico saindo da clínica e sendo cobrado por famílias que não sei o que, dessa maneira. É coisas que só o ambiente do futebol proporciona e normaliza. Ao mesmo tempo que há os contextos, é claro, né? O que a gente falou, assim, o efeito colateral de você dar salários tão altos em uma sociedade que, inclusive, tem uma desigualdade social tão grande, é esse, né? Porque qualquer torcedor, como qualquer pessoa, né, na sociedade, qualquer cidadão se acha no direito de cobrar veementemente um cara que ganha... Deixa eu ver o número aqui, né? Ganha 128 vezes mais do que ele como trabalhador, fazendo algo que, para o torcedor comum, é um divertimento. Então, são muitas camadas nessa história, né? Eu acho que, assim, o cara também se prestar a parar ali para fazer esse papel, para ficar nessa resenha com debochezinho, também é ridículo. Acho que torcedor... No dia que o torcedor que cobra entender que o linguajar dele, a forma como ele cobra, pode fazê-lo sair por cima nessas histórias e aplicar isso, vai ser muito mais benéfico, porque vai ficar cada vez mais feio para o jogador quando você ganha no argumento, né? Ganha na postura, muito mais do que pelo medo, né? Mas pela argumentação, pela eloquência ali, né? E até para tirar um pouco essa
essa visão que torcedor organizado é só brucutu, é só maluco com déficit cognitivo, que não sabe juntar Lé com Cré, que só vai para a parte da brutalidade. E são muitas camadas, cara, são muitas camadas, mas eu acho que a gente vivencia hoje um mundo em que até os protestos são muito caricatos, né? As abordagens de torcida organizada, eu vou lembrar de uma aqui, o torcedor vascaíno vai lembrar mais do que eu, uma vez que o Zé Ricardo foi abordado antes de uma viagem, na Série B ainda o Vasco estava, e foi escalpelado por um grupinho de organizado ali, coagindo ele ali e tal, né, com palavras de ordem, com não sei o quê. É uma situação que fica feia, porque um lado claramente não tem força dentro dessa disputa, né? Uma parte está vociferando e o outro está acuado. E qualquer coisa que você fizer em falso ali vai gerar uma guerra, irmão. Vai dar uma meta, vai tomar um catire-papo, vai ter uma briga, tu vai tomar um soco no nariz, enfim. Então é uma disputa muito desigual até, né? Esse tipo de conversa, de abordagem. Mas acho que aí, relembrando esse caso do Zé Ricardo, cara, um show de celular aqui na tela. Aí o cara botava o celular na cara do Zé Ricardo e aconteceu agora também, nesse caso do Corinthians, em vários outros que a gente vê por aí. É o profissional do futebol sendo esculachado, sendo xingado e não sei o quê. Não vitimizando, não, mas numa situação que, porra, para mim é burra para quem protesta dessa maneira, porque quando isso repercute, gera o mesmo comentário sempre, olha os marginais, olha os desocupados, olha não sei o quê. E aí quando você tem um cara que consegue, você pode passar o teu discurso veemente, incisivo, de uma maneira, cara, usando aqui, ó, o dicionário, o Aurélio, pô, dá para fazer, cara, não é difícil. Então acho que muitas torcidas organizadas, né, da velha guarda caíram em desuso e caíram num lugar, uma curva descendente aí, e hoje foram atropeladas por várias outras torcidas, porque não souberam se adaptar ao mundo atual como ele é. Hoje, esse tipo de truculência, ele já não é mais aplaudido e visto como a solução das paradas. E aí você acaba fazendo uma antipropaganda do teu papel como torcedor, isso reverbera na mídia como um todo de uma maneira muito atropelada, né? E que, no final das contas, poderia ser, sim, uma cobrança veemente, uma cobrança incisiva ali, mas com um pouquinho mais de inteligência, cara. Isso me incomoda muito. Acho que, porra, no tempo que a gente vive hoje, me incomoda olhando para as torcidas organizadas, né? Falo como alguém que sempre esteve indiretamente, né, ainda assim, seja na arquibancada, com conhecido, com não sei o quê, né? Sempre entendeu um pouco ali o universo de organizadas, mas eu acho que se não souberam entender esse rebranding da parada para essas torcidas terem ainda mais representatividade nos tempos atuais. Cara, eu fico num dilema tão grande de comentar sobre isso, Gui. Porque eu sou verdadeiro, cara. Eu não posso pensar uma coisa, até eu já externalizei isso em alguns vídeos meus no canal do Botafogo, por exemplo, que eu acho que a cobrança no futebol é uma coisa que virou um mecanismo automático no futebol brasileiro há décadas, assim. Então, ao mesmo tempo que eu ouvi tudo que tu falou aqui, eu concordo 100%, eu acho que a gente não pode viver numa sociedade como animais. Eu adoro os animais, são muito melhor que a gente, diga-se de passagem, mas a gente tem que ter um mínimo de organização. Mas, cara, algo dentro de mim, Gui, não consegue ser hipócrita ao ponto de dizer que eu acho que o que esses caras fizeram é um absurdo ou é anormal. Ao mesmo ponto que eu concordo com tudo que tu falou, que eu acho que tem um vocabulário chulo, tem tudo isso, eu não consigo parar de deixar de pensar que esses caras sabem exatamente onde eles estão se metendo quando vão ser jogadores de futebol, que eles sabem exatamente onde eles estão indo jogar, que eles sabem exatamente o padrão de cada torcida, que eles sabem que eles estão suscetíveis a isso, que eles sabem que eles seriam parados ali no carro, ali na entrada do CT, já sabiam que aqueles torcedores estavam ali. E um cidadão como esse ali, a mesma média que o cara que tá gravando com o celular falando aquilo tudo para ele quis fazer parando o carro, abrindo o vidro e querendo dar uma de bonzinho, achando que ele ia levar os caras para grupo
né? Ah, tá, não, vou fazer isso. E sem querer ele ainda solta uma risadinha escrota e o cara dá no meio dele e fala, meu, eu vou te mandar pra puta que pariu. Tu vai começar... E eu É não melhor consigo parar, ver, é melhor, eu também acho. eu não consigo ver hoje, Gui, assim, antigamente a conexão do jogador de futebol com o clube ela era muito mais visceral. Hoje, ela é muito pior, ela é um marketing, ela é financeira e só, meu amigo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que essas barbaridades deveriam parar no mundo, eu olho para esse imbecil que estava sentado nesse carro ali e eu não consigo ver um moleque desses tendo algum outro meio que não seja ele sentindo um pouquinho de medo em certos momentos para ele pensar, oh, o que que eu tô fazendo da minha vida? Então eu não posso ser hipócrita, cara, sabe? Eu acho que o cara não agrediu ele fisicamente nem nada, apesar de uma agressão verbal, uma ameaça, né? A pessoa se sentir ameaçada é terrível. Esse caso que tu falou do técnico ali era um caso mais agressivo, né? Os caras estavam partindo para violência realmente. Só que aí eu também penso que o clube é muito culpado nisso. Às vezes quem abre o portão para esses caras entrar são Exatamente. pessoas É do clube, importante você isso é falar. orquestrado, né? Então esses caras do clube, eles sabem que isso vai acontecer, eles podem colocar segurança, eles podem evitar esse tipo de contato, mas eles querem que isso aconteça também, né? Tem muito dirigente que tá louquinho para que uma torcida organizada pegue o cara no meio da rua e dê um atraque no cara e fala, ô meu parceiro, tu vai jogar ou tu vai querer levar uma surra, sabe? Então, é um dilema, cara. Ao mesmo lado, a gente tem um bando de jogador mimado que ganha uma fortuna de dinheiro, que estão pouco se fudendo pro cara que paga o ingresso caro e vai lá ver o jogo, deixa até de fazer sei lá o que para pagar o ingresso. De outro lado, a gente tem um bando de maluco que, cara, esses caras não têm nada na cabeça em alguns momentos. Só que aí entra uma outra hipocrisia minha, Gui, porque eu falo, por exemplo, do Botafogo, que não tem representatividade, certo? Cobre isso todo dia. Quem são as pessoas que dão essa representatividade? O que seriam desses clubes se não existissem as torcidas organizadas como elas são? No lado bom e no lado horrível que elas têm. Então, é um dilema, cara, uma sinuca de bico. Se eu chegar aqui e falar, nossa, abomino esse tipo de comportamento, isso não sei, vou estar sendo um hipócrita do caralho, porque eu morro de vontade de um monte de torcedor do Botafogo fazer isso com o jogador do Botafogo. Ou, ao mesmo tempo, se eu quero uma sociedade boa, melhor, mais calma, mais digna, a gente vai ter que abominar a violência. Então a gente chega num dilema, cara. Acho que essa grande solução, no meu caso, seria parar de ver futebol e não me envolver mais com isso. Porque é difícil, cara. Isso não Difícil, é é um tema difícil esse. É um tema difícil, de fato, mas isso não é uma exclusividade do Brasil também, não, né, cara? Eu lembro que Não, de forma nenhuma. alguns anos atrás teve uma invasão no CT do Sporting de Lisboa, e até agrediram jogadores e tal. Cara, o futebol, né, ele se torna uma plataforma para as pessoas também acabarem expondo o melhor e o pior delas, né? Mas enfim, são muitas camadas. Eu quero ouvir a opinião de vocês que estão nos assistindo, comentando aí no chat, né? E agregando ao debate, porque é isso, assim, eu tento pesar um pouco esses outros poréns Tá certo, tá certíssimo. para tentar criar um caminho ali, né? Do que a gente uma tem que chegar linha, numa né? É solução, difícil né? achar uma linha, né, Rafa? Do que é ou não é aceitável. Mas, no todo, eu acho a conjuntura, inclusive, desses protestos das duas partes muito escrota, cara, porque expõe assim, a desigualdade social que a gente Ô, vive, Gui, o lugar privilegiado de cada um. Cara, é tanta coisa. fazer uma outra provocação. Tu não acha que o futebol em si, historicamente, em tudo que envolve o futebol, ele tem várias camadas dessa escrotidão e que a gente aprendeu a gostar de um esporte com essas coisas inseridas? Tá entendendo? O mundo evoluiu e o futebol parece que não tem como em algumas coisas evoluir. Porque todo mundo tem saudade do futebol raiz, só que ao mesmo tempo o futebol raiz carrega algumas coisas lamentáveis, se tu for parar como pensar Mas ao como mesmo tempo, sociedade. cara, uma coisa que você falou, assim, como que a relação do jogo, a relação do futebol mudou muito com esse lugar de empresa, negócio, lucro, né? E hoje isso ainda é levado muito mais à risca, porque a relação ficou ainda mais dependente disso, de quanto esse investimento me gera de lucro, e se ele não gera retorno, ele é um lixo, ele merece apanhar. Antes era diferente o tipo de olhar que você tinha, era o retorno técnico que era pensado exclusivamente, praticamente, né? E a Lembrar, ligação, porra, né?
A Tem aquela ligação. famosa. Eu tava falando e pensando no Saldanha, Então, no Serginho Chulapa, tu vai nego carregando lembrar arma no CT querendo dar tiro no aquela, outro. aquela famosa matéria Ratos de Praia lá da ESPN, né? Que tá o Renato Aquela, Gaúcho, o Edmundo e o Romário. Romário na praia. O Edmundo tava 6 meses sem receber. O Romário vivia lá seus problemas com a torcida do Flamengo também, Renato lá com a do Fluminense. Mas os caras estavam na praia jogando futebol, cara, e todo mundo nem aí pros caras, não Legal, tinha dedo. né? Hoje em dia, qual a chance de você ter 3 jogadores de clubes grandes do Rio na praia, assim, jogando, sem tomar um dedo na cara ou Faz coisa sentido. pior, O mundo né? tá pesado. Né? Porque o mundo tá pesado, as coisas estão cada vez mais afloradas, né? E se você não faz parte desse lugar do extremo, é como se você não estivesse vivendo, né? Dentro do mundo digital que a gente tá. E essa relação do custo-benefício do atleta, ele é muito mais latente, assim, né? Porque é como se esse jogador, ele é um produto que se ele não te der um suco ali, que gera lucro, que gera retorno, que gera não sei o quê, pelo preço das coisas ser cada vez maior, ele é um desastre, ele não serve pra porra nenhuma, ele merece apanhar, merece morrer, a família merece ser buscada, cara, sabe? Acho que as coisas evoluíram para um lugar muito muito bélico, assim, né? Eu E tenho a sensação que muito antigamente mais do que antigamente. ficava mais no lúdico antigamente. Pô, Até as antigamente, ameaças eram mais lúdicas. pô, Assim. o Zico, um dado momento, vestiu a camisa do Vasco para homenagear o Dinamite, sabe? Sim. Outra parada, cara, outra parada, mas assim... Cara, vale uma reflexão muito longa, é muito difícil chegar num consenso, assim, sobre isso tudo. Mas, assim, tu tocou num ponto aí agora Botafogo que... viveu, olha só, Botafogo viveu 21 anos de jejum. Você nunca viu uma cobrança dessa nos anos 80, desse jeito, de dedo na cara. Sim. Tinha cobrança, né? A sua forma de, até invadir jogo ali, para segurança retirar e não sei o quê. Mas esse tipo de coisa, que é quase um palco montado, não tinha, né, cara? Porque eu acho, no final das contas, a minha conclusão esse tipo de espetáculo é bom para todos os envolvidos. É bom para o gestor que contrata jogador pé de rato furado e não é cobrado e expõe esse tipo de jogador à represália. É bom para o torcedor que faz sua publicidade pessoal da sua organizada ou de si mesmo como figura que vai lá e cobra, né? Isso gera ganhos pessoais, ainda que de reputação e de moralzinha ali aqui, né? E de alguma maneira, cara, o jogador se coloca também num pedestal quando vai receber essas cobranças, né? No seu carrinho importado, no seu estilinho, não sei o quê, e para posar de, não, tô fechado com vocês. Então ninguém tem interesse de modificar essa estrutura, esse sistema, esse tipo de cobrança, esse tipo de protesto, porque de alguma forma é benéfico para todo mundo, né? E é isso que a gente vive, cara. É isso que a gente vive. Eu acho que agora, escutando esse teu resumo final, eu cheguei à conclusão que eu tenho que abandonar o esporte mesmo, porque, meu amigo, assim, é uma grande camada de bosta, assim, essa que é a verdade, e tu tocou no ponto central, que é o extremismo, né? Quando a gente caminha para uma tendência de só ter extremismo, é um caminho que eu não gosto também, é uma coisa que eu não... E aí acho que o extremismo às vezes é necessário na vida, sim, não é? Nada contra, dentro não, da ponderação possível, né? Para tudo, né? Quando todas as pautas mundanas, né? Sabe Só o que é, sobrevivem nos extremos, é uma pica, né? Eu fiquei pensando aí quando falou ali, eu não consigo enxergar uma reação que não seja de deboche interno ou até externalizado por um jogador, se aqueles dois sujeitos que estão ali cobrando ele estivessem falando com uma linguagem totalmente polida e uma cobrança totalmente, olha, você precisa fazer isso de maneira melhor, nós estamos aqui te cobrando porque a gente quer o bem do Corinthians, sabe? Então a gente quer conversar, que você se dedique mais aos treinamentos, obedeça mais ao professor. O que eu acho também que sabe? O efeito rebote disso, cara, é ruim porque todo jogador sempre vai ter a muleta da vítima, porque a gente normaliza o Diniz chamando o cara de filho da puta, de não sei o que, dando chilique público, chamando de perninha de não sei o que. E não só o Diniz, né? Vários treinadores que rompem a linha do assédio moral, né? Porque o futebol ele coloca tu percebe que o futebol é isso? Ele coloca uma margem muito maior de limite para essas coisas. E aí depois o jogador ele tem todas as muletas, né? Às vezes não são nem muletas mesmo, às vezes de fato acontece mesmo, mas
ele tem todos os motivos para falar assim, porra, eu tô cansado psicologicamente, eu tô sofrendo com a minha saúde mental, eu não tô conseguindo entregar o que eu entrego. Porque, cara, o ambiente todo também leva para esse lado, né? Enfim, é muita coisa. E aí, se eu sou dirigente também, eu falo pro cara, meu camarada, vai procurar outra profissão, não te chamei pra vir jogar isso aqui, não, porque tu sabe como essa roda gira. Mas eu ao mesmo tempo eu tô sendo ignorante também falando isso, então, sabe? Seria de bom tom também se as organizadas, que a maioria das organizadas, né, tem relação institucional com o clube, tivesse esse mesmo tipo de cobrança Sim, assertiva, né, incisiva, com quem está com no dirigente. topo dessa pirâmide. Seria bom, né, cara? Acaba sendo muito, não vou dizer fácil, mas acaba sendo muito simplório até você ir nessa ponta final, em vez também de ir junto em quem realmente dá a canetada das coisas, né? Até porque acho que tu tocou agora num ponto que também clareou uma coisa em mim. O cara ele tem que ser ameaçado, não é fisicamente ou com violência, ele tem que ser ameaçado com a perda do emprego dele. Entendeu? Tipo assim, o cara que é dirigente, de ficar o diretor de futebol, ele tem que ter essa truculência até certo ponto com o jogador. Fala, meu camarada, se tu não melhorar estes jogos, tu tá na rua, meu parceiro. Tu vai para outro time, nós vamos rescindir. E aí o cara tem que fazer autocobrança, ele quer continuar sendo jogador de futebol em nível bom, de entender, tem que melhorar, né? Esse acho que seria o caminho mais viável, né, para que a coisa acontecesse. Só que daí esbarra nisso que tu falou. A maioria são dirigentes canalhas, dirigentes que se escondem através desse tipo de ação. É o cara que abre o portão para a torcida organizada entrar Porque lá os jogadores viram eu não escudo, quero né? fazer meu trabalho. Então é o seguinte, manda vir tal hora aí que eu vou deixar o portão aberto. Vocês vão lá, entram no CT do Lonier, vai lá no cara na maca, dá um atraque no cara. Lonier, inclusive, está sendo citado só como exemplo, né? Qualquer Exato. CT, né? Qualquer CT, lógico. E quantas vezes isso aconteceu CT no no Parque São Carioca, Jorge, né? Quantas vezes aconteceu no Parque São quando o Jorge? Flamengo treinava na Gávea? Na Ixi, Gávea, exato. Casos não faltam. bom debate, bom debate.